Oremos. Deus querido, como é bom estar aqui para mais um momento de edificação, de aprendizado da tua palavra através dessa escola ministerial da paz. Louvamos a Ti pela vida dos alunos que mantêm essa escola viva. Louvamos a Ti porque eles despertaram para esse desafio de crescer no conhecimento da Tua palavra. A minha oração é que o Senhor use cada um deles como canal de bênção em suas igrejas, para que através deles a igreja seja edificada e vida seja transformada a partir da vida deles. E nos proporciona nessa noite uma aula agradável, regida pela presença e pela unção e sabedoria do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos dar um passeio nas partes do Novo Testamento chamado de doutrina. E nessa parte de doutrina, especificamente das epístolas paulinas. Lembrando que a gente pode dividir as epístolas paulinas de algumas formas, como nós ensinamos na aula passada. Mas a forma mais fácil, mais simples, é dividir as cartas paulinas em dois blocos. As cartas que foram escritas às igrejas e as cartas que foram escritas aos indivíduos. Então nós temos 13 cartas de Paulo. 9 foram dirigidas às igrejas e 4 foram dirigidas a indivíduos, certo? Então agora nós vamos fazer o nosso passeio poético nas cartas dirigidas a igrejas, que são 7. 7? Não, 9, né? São 9 cartas dirigidas às igrejas. Então vamos fazer a nossa coreografia e ao mesmo tempo o nosso versinho para a gente lembrar. Tem só lá, tá? Vamos lá, gente. Então, a primeira carta não foi a primeira carta que Paulo escreveu, mas da nossa ordem bíblica, a primeira carta de Romanos. E por que ficou aí? Porque praticamente nós vamos fazer um elo entre o livro de Atos e a parte doutrinária. E para a gente entender doutrina, o pilar da doutrina é a doutrina da salvação. E a carta de Romanos é chamada a epístola soteriológica, a doutrina da salvação, a epístola da salvação. Paulo vai mostrar o Evangelho. Ele precisou escrever essa carta um pouco mais comprida que a maior carta de Paulo e trabalhar bastante os aspectos da salvação, porque provavelmente a igreja de Roma não foi fundada por um apóstolo, muito menos por o apóstolo Paulo. Alguns acreditam que os cristãos que foram dispersos no capítulo 8, depois da morte de Estevão, levaram o evangelho até Roma. E surgiu um grupo da igreja e acredita-se que depois Pedro foi lá dar um suporte. E Paulo, sabendo disso, escreve essa carta com um teor doutrinário fantástico. A carta de Romanos é uma carta muito importante, não apenas no setor, no fator teológico no que diz respeito à salvação, mas foi a carta que influenciou a reforma protestante a partir de Lutero. Lutero foi transformado lendo a carta de Paulo aos Romanos, certo? Conta-se que ele desceu os degraus da catedral de Wittenberg pensando que o Paulo fala assim: o justo vivirá pela fé, e aqui deu um bug na mente dele e ele começa a trabalhar os pilares da reforma, certo? Então, nós vamos começar o nosso passeio poético aqui nas epístolas de Paulo dirigidas às igrejas. Então, a gente lembra que ele estava batendo o martelo como se fosse um juiz. Vou até explicar para você no capítulo 3. Então, vamos lá. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. Veja o capítulo 3, versículo 26 de Romanos. Eu acho esse versículo fantástico no capítulo 3. Embora tem outros textos clássicos de Romanos, né, como Romanos 8, 28, que a gente conhece, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas conhecem Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Lembra do 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus. Então nós temos bastante coisa. Mas o 3,26
O que Paulo diz lá? Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja que Paulo usa aí 3 substantivos: justiça, justo e justificador. O que ele quer dizer com isso? Veja, vamos pensar um pouquinho como se Deus fosse um homem. Vamos tentar humanizar a pessoa de Deus. Veja que Deus tem os seus atributos que formam o seu caráter. Deus é justiça, santidade, retidão. Mas ao mesmo tempo Deus é amor, misericórdia e graça. Quando o homem pecou, se nós fôssemos olhar para Deus como ser humano, nós veríamos que esse lado de justiça, retidão da parte de Deus entrou em choque com o outro lado de amor, graça e misericórdia. O homem pecou, fala. Quando o homem pecou, esse lado de Deus, da sua justiça, da sua retidão, da sua santidade, clamava para que o homem fosse condenado. Porque ele foi avisado e mesmo assim ele pecou. Mas por outro lado, o amor, a misericórdia e a graça de Deus apelaram: olha, dá mais uma oportunidade para eles. Mas a justiça não, ele pecou, ele precisa, né? Como é que Deus resolveu isso? Romanos 3:26. Paulo fala mais uma vez que o nosso irmão do teatro aqui é o Carlinhos. Lê pra gente. Para a demonstração da sua justiça. Dá uma parada aí, ó. Para a demonstração da sua justiça. Deus precisava demonstrar a sua justiça por conta do pecado do homem que Paulo está trabalhando em Romanos até agora. Continua. Neste tempo presente. Isso. Para que ele seja justo e justificador para aquele que tem fé em Jesus. Olha, o segredo é ter fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus vai receber de Deus o fato dele ser justo e justificador. Mas tem a justiça de Deus que precisa ser aplicada. Como é que Deus fez isso? De uma forma maravilhosa Paulo trabalha isso. O que Paulo está querendo dizer? A justiça de Deus precisava ser aplicada no homem. E como é que Deus aplicou isso? Sendo justo, uma justiça justa, o homem precisa ser condenado. Mas e aí? No amor e misericórdia. Aí é onde entra que ele foi o justificador. Para ilustrar isso, imagine uma cena. Você está lá assistindo um julgamento. Aí entra o juiz com a sua toga, se senta lá, entra o promotor público, entra o advogado de defesa, está lá o júri composto e as pessoas que estão assistindo, e entra o réu, se senta lá, e depois da dissertação, tanto do promotor quanto do advogado de justiça, o júri sai para fazer as ponderações e no tempo correto ele volta, o júri volta e o juiz fala: e aí vai chegar uma decisão? Aí o meirinho vai lá e entrega para o juiz a decisão do júri. E aí o juiz pega a sua toga e diz o seguinte: olha, de acordo com o que foi apresentado aqui, com todas as provas, e de acordo com a decisão do júri, eu, como juiz, sentencio o réu a tantos anos de prisão. Feito isso, coloca a súmula. O júri tira a sua toga de juiz, se dirige até o réu, dá um abraço nele e olha para a plateia, e olha para o júri e fala assim: eu como juiz condeno, mas como pai não posso fazer isso. Como pai, eu apelo que soltem e eu vou cumprir a pena no lugar. Foi isso que Deus fez por nós. Ele como juiz precisava condenar o ser humano, mas ele como pai assumiu a postura de filho. Jesus veio, pagou o preço da nossa sentença. E aí, lá na cruz, quando Jesus fala: Pai, está tudo consumado, a justiça de Deus foi estabelecida, foi cumprida, certo?
E foi uma justiça justa, porque Deus é justo, mas ao mesmo tempo ele foi o nosso justificador. Essa linda que Paulo fala sobre isso, né? A gente às vezes lê e percebe isso. E é por isso que a nossa versículo é: embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. Depois de Romanos, nós temos a epístola de 1 Coríntios. E por coincidência, eu estou ensinando 1 Coríntios lá na minha igreja da escola bíblica, lá mais ou menos 6 meses. Terminamos o capítulo 11 ontem, certo? Vai estudando falando sobre ceia, né? Mas as duas cartas de Coríntios, gente, às vezes eu fico pensando, as pessoas falam assim: vou sair da igreja porque a igreja tem problema. Olha para a igreja de Coríntios. Vocês vão ver que os corintianos, os santos de Coríntios, sempre deram problema para São Paulo. A igreja de Corinto é uma igreja problemática, mas Paulo começa a carta dizendo assim para eles: olha, na igreja de vocês tem todos os dons. Uma igreja que tem todos os dons. Mas Paulo fala: no meio de vocês há crentes carnais, há divisões. E a coisa era tão séria que, além dessa carnalidade, além dessa divisão, tinha problemas de imoralidade. Olha, que Paulo fala no capítulo 5: estou sabendo que entre vós a imoralidade tremenda, que nem lá fora as pessoas fazem isso. O camarada, gente, na igreja de Corinto, se você ler o capítulo 5, estava tendo relação sexual com a madrasta dele. Já leram isso no capítulo 5? Paulo manda excluir a safada da igreja. Depois você vai ver que na segunda carta, esse camarada foi restaurado. Mas Paulo, veja isso que está acontecendo na igreja de Corinto: imoralidade, carnalidade, divisão, problema na ceia do Senhor, litígio do capítulo 6. Tudo isso na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Uma igreja que tinha todos os dons. Você vê que tem coisas que Paulo não trata nas outras cartas, mas que trata em Coríntios. O que Paulo trata no capítulo 12? Dom espiritual. O que Paulo trata no capítulo 14? O uso correto de dois dons espirituais que estavam dando problema na igreja de Corinto e que ainda está dando problema nas igrejas de hoje: profecia e doutrinas. Mas o que existe entre o capítulo 12 e o capítulo 14? Capítulo 13. O que o capítulo 13 fala? Amor. Veja que ele termina o capítulo 12 dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons, mas esse que passa a mostrar um caminho sobre modo excelente. Que caminho é esse? O amor. E ele começa: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse toda a ciência, toda a fé que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e desse todos os meus bens, se não tivesse amor, nada seria. Então Paulo mostra no capítulo 13 de Coríntios que essa declaração fantástica do amor, ele mostra a supremacia do amor em relação aos dons espirituais. Porque dons espirituais sem amor, isso Paulo trata em Coríntios. Capítulo 15 ele vai falar sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição do morto. Tanta coisa maravilhosa nessa carta, mas era uma igreja problemática. Paulo precisa tratar desses problemas na igreja de Corinto, certo? E a nossa coreografia é assim: uma igreja que está unida e que se divide. E aí, 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Tem isso na igreja: tem impureza, tem desordem, tem divisão. 4 grupos se tinha lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. A gente olha assim: o que é isso, né? Essas pessoas que havia na igreja de Corinto elegeram esses
líderes para serem os seus mentores, embora esses líderes não tinham nada a ver com isso. Mas cada um desse grupo representa uma facção, que é a palavra correta. A gente usa facção para pensar no crime, mas facção é facção, né? É a palavra correta que tinha lá. Porque a igreja de Corinto sofreu problemas até pela localidade. A igreja de Corinto, para a gente ilustrar um pouquinho, seria um pouco de Santos que corre ao redor. Drogas, sexo, violência. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Ela ficava num estreito de 6 quilômetros, dividido em 2 grandes oceanos. O que acontecia? Vinham as embarcações de um lado, para chegar para o outro oceano tinha que dar uma volta grande por baixo, uma viagem muito longa, dificultosa, turbulenta e perigosa. O que eles faziam? Deixavam as mercadorias do lado do porto, atravessavam e pegavam outro barco do outro lado. Com o tempo eles desenvolveram padiolas, rodas, que arrastavam as embarcações para o outro lado. Era muito mais rápido. E ali acontecia tudo que vocês trouxeram. Além disso, a cidade grega, muito idólatra, tinha Deus para tudo. Havia um templo dedicado à deusa Ártemis, também conhecida como Vênus, onde era realizado um culto de orgia sexual. Havia na cidade de Corinto 1000 sacerdotisas dedicadas para oferecer sacrifício sexológico da deusa Diana. E as pessoas que viviam lá gostavam muito. O que Paulo fala para a mulher corintiana que tem cabelo curto colocar véu? Porque essas sacerdotisas prostitutas do templo de Vênus tinham cabelo quase que rapado, que era a iniciação para ser sacerdotisa da deusa Vênus. E lá o culto de iniciação sexual. Por isso que Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, dentro dos crentes de Corinto. Não vão lá. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Não vão praticar imoralidade. A questão também é que nesses cultos eles levavam oferenda para esses deuses. Então eles chegavam lá no açougue e compravam um boi, levavam o boi lá para o templo, oferecia para Deus fazer aquela iniciação. O que acontecia? Depois daquela oferenda, aquele boi não servia. O açougueiro ia lá, pegava de volta e vendia no açougue. Aí muitos crentes que se converteram falaram: não podemos comer carne, essas carnes que foram sacrificadas a ídolos. E Paulo escreve no capítulo 8, no capítulo 9: como que venda no açougue, não pergunte. Fique tranquilo. O que é o ídolo? Não é nada. Agora, se alguém te chama para comer na sua casa e fala que aquela carne lá realmente foi sacrificada a ídolo, não come. Então Paulo trata desses assuntos que acontecia na cidade de Corinto. Descobertas arqueológicas acabaram mostrando que naquele tempo de Corinto eles tinham bares, que eram tipo tavernas, que eles fizeram uma espécie de reservatório subterrâneo, colocavam lá as bebidas, e lá o frio era tão grande que a bebida não estivesse lá no freezer, né? Ficava abaixo de 0 graus. As pessoas do lado do bar de Corinto estavam lá bebidas geladeiras lá, e já tinha tudo isso por. E Paulo escreve essa carta para essa igreja. Por isso que tinha esses 4 grupos, gente. Lá tinham escravos, tinham filósofos, tinham gente de poder aquisitivo, tinham trabalhadores avulsos e pessoas que eram apenas turistas. E cada um desses grupos se isolava. Aqueles que se achavam intelectuais, aqueles que elegeram Apolo como seu líder, era chamado o grupo dos sofistas, não sofista, de sofismo, pelo meio. Os que elegeram Paulo como seu líder é aquele que era da liberdade, os que elegeram Pedro como seu líder era a turma do legalista, não pode dar, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso. E os que elegeram Cristo eram os anarquistas. O nosso pastor é Cristo, a gente não aceita líder pronto. Paulo combate todos esses 4 grupos. Uma cidade grega que hoje existe, chamado Canal de Corinto, que eles fizeram esse canal para atravessar esses navios lá na Grécia.
as cidades gregas lá. Eu falo que o meu sonho de consumo não é ir para fazer aquela turbilha em Jerusalém, nas cidades gregas, para fazer as ilhas gregas, ir lá em Colossos, ir lá em Efésio, ir lá em Corinto. Vamos lá. Então lá tem o que eles chamam de Acrópole de Corinto, é algo que ficava em cima, que tinha os templos dedicados a vários deuses, né? E por isso que Paulo fala a respeito disso, sobre nosso corpo é feito do Espírito Santo, que as pessoas usam de maneira errada para proibir tatuagem na igreja. Então vamos usar esse texto. Bom, então vamos voltar para Romanos. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. É uma carta maravilhosa, como eu falei, estou ensinando na igreja, semana que vem, sábado, domingo, agora vamos começar sobre os dons espirituais no capítulo 12, né? Tem pessoas que acham que os dons espirituais acabam ali em 12 e 11. Você vai ver que 12 e 28 começa a falar mais sobre dons espirituais, Efésios vai falar mais sobre dons espirituais, 1 de Pedro. E a gente fala, são 9 dons espirituais. Se você for ler a Bíblia, no mínimo ali nós temos 20 dons, e eles se manifestam de diversas formas. Né? Paulo vai tratar no capítulo 14 sobre o uso correto do dom de línguas no culto público, sobre profecia no culto público. Isso Paulo ensina que as pessoas de hoje parece que rasgaram o capítulo 14 de Coríntios, né? Fica só no 12 e esquece. Pode falar. Se nós lêssemos, nós teríamos problemas. Certo? Bom, 2 de Coríntios, Paulo escreve, na realidade, Paulo escreveu 3 cartas. Ele deixa bem claro que uma, né, que ele tinha se dirigido a Coríntios 3 vezes. Uma ou se perdeu ou não entrou na canonicidade do Novo Testamento. Mas essa segunda carta, Paulo está defendendo o seu apostolado. Porque onde Paulo ia, tinha um grupo de judaizantes atrás tentando desfazer tudo que Paulo ensinava, dizendo que ele não tinha credenciais para ser apóstolo. E Paulo defende o seu apostolado. Capítulo 12 é uma coisa fantástica. Ele conta que foi arrebatado, foi lá no terceiro céu, viu coisas que ele fala que não é lícito contar ao ser humano. E a gente vê um camarada ali que disse que foi arrebatado, que foi no inferno, que foi arrebatado por comissão, toda cada coisa. Paulo fala assim: eu fui, mas não dá para contar. Eu nem posso contar. Já contei aqui do camarada que falou que foi para o inferno, arrebatado, que queria pegar ele do pastor do meu. Então, eu tenho um pastor amigo lá da Imperatriz do Maranhão. E ele fala que tem um camarada que chegou: pastor, eu sou pregador itinerante, eu quero ir na sua igreja, me chama para ir lá pregar, eu quero contar uma experiência. Eu fui arrebatado, eu fui lá no inferno, voltei, tenho coisas para contar. Aí ele falou: é bem sincero, camarada, não fala. Não fala. A minha igreja ensina sobre o céu. Eu não quero ensinar sobre o inferno. E se tu foi lá e voltou, nem o diabo quis você lá. Então não vá na minha igreja. É assim. Mas esses camaradas ficam, né? Não sei se você já ouviu falar sobre um livro que vendeu bastante, A Divina Revelação do Inferno. Cada besterol que vendeu bastante, né? Camarada dizendo que foi lá no inferno e o demônio pegava aqueles armário, abriu, tá vendo essa gavetinha? Isso aqui, ó, batom, peixe, cabelo cortado das irmãzinhas, então tudo em pecado que vem pra cá. Tem um senhor, na verdade, tem um senhor que ele faz live, não sei aonde, é de momento, na verdade, né? Que aí ele coloca a câmera assim, do celular dele assim, em vez de cara com ele, aí ele finge que, assim, fica arrebatado, ele cobre assim, onde eu fui parar? Aí ele fala que foi pro céu, voltou e que não tá fazendo nada na live. Isso daí é... Paulo falou que não pode fazer uma live direto do céu. Por isso, gente, Hoje, às 18 horas, direto do céu. por isso que é interessante
interessante vocês virem aqui estudar para não ficarem. Tem tanta coisa na internet que pesquisem lá. Se vocês forem pesquisar, tem um camarada que coloca demônio dentro de uma garrafa PET. Tira o demônio da mulher lá e coloca dentro da garrafa PET e fecha. E depois ele fala, vocês querem. Olha, aí ele abre e o demônio volta para a mulher. O outro que fica com flecha atirando nos endemoniados. Agora o pior de todos é uma tal de Apóstola Sol. Apóstola Sol, pesquise lá. Que o nome dela mesmo é Daniela alguma coisa. Mas ela fala assim, ela está pregando e ele fala que o diabo nasceu em agosto. Acho que nem o diabo sabia disso. Embora eu faça aniversário em maio, mas eu nasci em agosto. E ela disse que o diabo nasceu em agosto, vai falar sobre o demônio de publicidade, o demônio de caixa d'água. Demônio da dengue. E o pessoal segue essa gente. Estudem para não cair nisso, né? Então, Paulo defende o apostolado dele na segunda carta de Coríntios. Ele vai chegar a dizer assim, olha, eu trago no corpo as marcas. E ele fala no seu arrebatamento, no capítulo 12, fala do espinho na carne, isso também tem tanta coisa para se contar. Mas o nosso verso de Paulo está indignado no capítulo 12, porque muitos crentes estão duvidando do apostolado do ministério apostólico. E aí, ó, 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. E por que isso depois da ressurreição? Porque Paulo foi escolhido depois que Jesus ressuscitou. Aparece para ele, não apenas no caminho de Damasco, Deus encontrou com Jesus. Por isso que com particularidade ele escreve em Coríntios, isso eu recebi do Senhor. Tem coisa que ele fala, isso aqui não é mandamento do Senhor, é eu que estou falando, mas receba como se fosse do Senhor. E Paulo chega a ponto de dizer com propriedade, e não com ostentação, no capítulo 11 de 1 Coríntios, sede meus imitadores, como são eles. Certo? Então, vamos lá, repetir os três. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Você já deu bola para o Juliano? O pessoal chega para cá. Já deu para ouvir? Essa é a bola para a nossa, né? Gente, cuidado com essa bola. Essa bola está muito solta. É lua cheia. Bom, gente, Gálatas. Provavelmente essa tenha sido a primeira carta que Paulo escreveu. Lá na Galácia, Paulo quer alcançar esse grupo que ele evangeliza, forma uma igreja e depois chega um bocado de grupo de judaizantes dizendo, olha, Paulo ensinou errado, vocês precisam praticar a lei de Moisés, vocês precisam se circuncidar. Paulo fica indignado e fala assim, ó insensatos Gálatas, quem vos induziu a passar tão depressa o evangelho que eu ensinei para vocês? Olha, eu digo que mesmo que um anjo do céu desça e pregue um evangelho diferente do que eu anunciei, seja anátema, seja maldição. Quem aqui já assistiu Power Rangers? Eu era rosa. Power Rangers, era precisa, Gálatas vai falar isso, gente, sobre a liberdade do pecado, sobre a salvação pela graça. Embora Efésios também fale isso, mas Gálatas é essa defesa da graça em contrapartida com a lei. E olha, tem coisa tão fantástica em Gálatas que a gente vai colocar. A nossa coreografia é, ó, Gálatas proclama a liberdade do pecado. Pela graça, nunca lei, como outros têm pensado. Paulo fala sobre o liberto do pecado. Pela graça, não foi pela lei, como outros têm pensado. Capítulo 5 de Gálatas, o que Paulo fala? As obras da carne, As obras da carne é o fruto
do Espírito. Você vai ver que Paulo está fazendo um ensino de antítese. Ele está fazendo um contraste. Você vê que os Gálatas sabiam muito sobre agricultura, sobre produção e produto. Por isso que Paulo fala. Se você pegar o versículo 16, é para 17. Pega lá, Gálatas 5:17. A carne milita contra o Espírito, não é isso? 5:17. A carne deseja contra o Espírito contra a carne. E esses se opõem mutuamente, para que não façais o que quereis. A carne, como é que começa? Pois a carne deseja contra o Espírito. Deseja? É. Deseja não é milita, tá? Isso. Que é Milita. A sua versão é? É a NVI. Então ela fala carne. Deseja. Pois a carne deseja contra o Espírito. Deseja mesmo? Olha. Ah, deseja contra. Ah, eu contra. Mas eu gosto dessa expressão milita, que é um conflito militar, é uma guerra. Guerra não se resolve num dia. Paulo está dizendo que existe uma guerra constante dentro de nós. A natureza pecaminosa que ele chama de carne. E a nossa nova natureza que ele chama de espírito. E ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Gente, eu posso inverter sem problema nenhum. O fruto da carne e as obras do espírito. Porque Paulo está dizendo, fazendo um contraste sobre o que a nossa natureza pecaminosa, que ele chama de obra, produz. Que ele chama de carne. Produz. E depois, a nossa natureza, que foi nascida de novo, ou espiritual, que ele produz, ele chama de fruto. E a gente pensa, não é nem frutos nem fruto, é fruto, mas não fruto como laranja, como, às vezes as pessoas falam assim, não, é um fruto com 9 gomos. Pensa a respeito disso. Qual é o fruto que tem gomo? Mexerica. Eu entendi uma ilustração, mas presta atenção. Eu não gosto de usar essa ilustração, porque você pega uma mexerica, você pega um gomo e você pega outro gomo. Não tem o mesmo gosto? Não vai ser um gosto diferente. Você vai pegar um gomo da mexerica. É a mesma coisa, a mesma composição. Fé é a mesma coisa que amor. Temperança é a mesma coisa que unanimidade é parecido, né? Mas gozo, alegria. O que é que Paulo está dizendo? Olha, a minha natureza pecaminosa produz as obras. A minha natureza renascida, homem renascido, homem novo, produz. O fruto que Paulo usaria é produto. A gente não usa isso, olha. Isso aqui é fruto do meu trabalho. Não é a laranja do meu trabalho. É o produto do meu trabalho. Paulo está usando uma figura de linguagem, de ensino, a gente fala figura de retórica, chama antítese. Ele está comparando dois termos que são antagônicos. Uma ação. Isso. Ele está dizendo que dentro de nós há uma guerra, um conflito entre a natureza pecaminosa, o meu velho homem, e entre a natureza nova, o meu novo homem. E que a minha natureza pecaminosa tem essas obras. Gritaria, idolatria, tal. E a minha natureza nova tem esse produto. Longanimidade, alegria, paz, bondade. Certo? Muitas pessoas ilustram isso para vocês entenderem. Eu não usaria, porque o que Paulo quer ensinar é outra coisa. Ele está dizendo que é fruto do meu espírito, tá, gente? Não é do Espírito Santo. O pastor Marcos colocou bem claro. Eu, o Espírito Purificador, o Espírito maligno. O meu espírito produz isso. O homem regenerado. Paulo trabalha um pouquinho isso em Efésios capítulo 4, versículos 17, especificamente versículo 22 ao 24, que eu chamo que é a fórmula DRE. Ele fala, olha, eu digo que quanto ao trato passado, despojais do velho homem, despojar, velho homem, natureza pecaminosa, renovar a vossa mente e revestir do novo homem. É isso. É essa luta entre o velho homem, que eu preciso despojar do espírito, e o novo homem, que eu preciso me revestir. Mas entre o antigo homem, natureza pecaminosa, e o novo homem, natureza nova, existe a renovação da mente, e tudo começa aqui.
minha mente tem que ter trabalhada para eu entender que isso aqui é errado, minha natureza pecaminosa, que ofende a Deus e prejudica a mim. E que o correto é a minha nova natureza. E é a minha mente que é aqui onde trava o campo de batalha de Efésios 6, a luta espiritual. É aqui na mente do diabo, por que a gente não tem? Porque a gente continua escravizado. Você precisa transformar a minha mente. Por isso que Paulo também fala em Romanos 12, rogo-vos, pois eu, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos ao Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não conforme nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É essa luta que Gálatas 5 está mostrando. Ele vai falar que para vencer essa luta eu preciso andar no Espírito, viver no Espírito e produzir no Espírito, fruto do Espírito. Natureza nova, certo? Não estou pegando conta, tá, gente? Estou explicando para vocês, mostrando tá? Isso aqui é Gálatas, para mostrar tudo isso, maravilhoso. Depois nós temos Efésios, que eu só apaixonado por essa igreja. Eu falo que Efésios é um tratado de vida cristã. A igreja de Éfeso nasceu num contexto de idolatria, de paganismo, quando muitas pessoas se converteram em Éfeso, mandaram queimar os livros de bruxaria, fizeram uma grande fogueira lá, e eles se transformam. E Paulo gasta 3 capítulos ensinando sobre a salvação. Já mostrei aqui, né? E depois os outros 3 capítulos, agora que vocês sabem, desenvolvam a salvação de vocês. E o versículo-chave é Efésios 4:1. Rogo-vos que andreis de modo digno da vocação que vocês se chamam. E a nossa coreografia você está andando, parecido com tá? Deus traz redenção, né? Aqui você está andando. Você sabe, né? Vamos lá, gente. Andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta a nossa alta posição. Ele exalta, fala que nós estamos aqui, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E por isso a gente precisa andar de modo digno, como verdadeiro cidadão dos céus aqui na terra. Repetindo. Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Gálatas proclama a liberdade do pecado. Pela graça nunca lei como outros têm pensado. Andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta a nossa alta posição. Isso é Efésios. Depois de Efésios nós temos Filipenses. Lembrando que Efésios, Filipenses e Colossenses são consideradas epístolas da prisão. Certo? Depois nós temos também Filemão. Essas 3 epístolas, o Paulo escreve todos da prisão. Colossenses é uma carta também que as pessoas deveriam ler. Paulo vai tratar de um assunto de que está entrando uma nova heresia na igreja que chama-se sincretismo, que é aglutinar, juntar um pouco de cada elemento. Então começou a surgir lá na igreja de Colossos esse ensino que é uma espécie de sincretismo. É uma mistura de filosofia, judaísmo, cristianismo e gnosticismo. Gnóstico, tudo, né? É luz, é transcendental, que o homem é apenas um espírito, aquela filosofia. É um pouco de místico. E os legalistas, que são o judaísmo, e um pouco de cristianismo. Você vai ver que Paulo trata em algum capítulo do Colossenses. No capítulo 2, que ele fala assim a respeito de pessoas que estão fazendo culto a anjos. Paulo condena isso. Recentemente tinha uma igreja na Baixada Santista que montou um cenário para as pessoas adorarem anjos. Esquece que ler Colossenses. Teve um período
E ungir muita gente como apóstolo. Eu falo, apóstolo hoje é só você dividir silabicamente. Apóstolo. Apóstolo. Pegaram a visão? Apóstolo. Os apóstolos de hoje, apóstolo. Paulo fala, olha, isso é errado. O anjo não está aqui para ser cultuado. O anjo são mensageiros de Deus ao nosso respeito. Nenhum anjo recebeu adoração. Quando João lá em Patmos quer adorar, ele falou, opa, não faça isso que eu sou como servo, eu adoro o Cordeiro. Então Paulo condena isso em Colossenses. E olha que coisa interessante, os gnósticos dizendo que Jesus não era filho de Deus. Os gnósticos ensinavam uma coisa chamada que ele recebeu uma espécie de unção que eles falam que é uma aion, que é um ser angelical que tomou posse de Jesus. Aí eles fazem alusão quando Jesus recebeu o Espírito Santo que desceu sobre ele como uma forma corpórea. E fala que esse aion, esse ser angelical, quando Jesus na cruz, quando Jesus fala, Deus meu, por que você não dá? Eles fazem essa mistura. E Paulo vai mostrar a primazia de Jesus, mostrar que ele é Deus, uma coisa fantástica que as pessoas nem não percebem. Veja o que Paulo diz em Colossenses 1,15. Dê pra gente Vivi 2 lá. Não era Vivi 1, Vivi 2 é essa. Você chegou primeiro, né, Vivi? Cheguei. Então Vivi 1 tá ali. Colossenses 1,15. E Vivi 2, Colossenses 2,9. 15. Isso. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Olha, Paulo dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível. João 1,8 fala assim, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito do Pai o fez o revelar. E Paulo está dizendo, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Agora veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 9, Vivi 2. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus habita em Jesus. Paulo, para combater esse sincretismo religioso, ele mostra a primazia de Jesus, fala sobre Jesus, combate esse início da nova heresia. E a nossa coreografia, você está vendo lá para cima. E o versinho, ó, Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. De novo, Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Tem Filipenses. Eu falei Filipenses? Não. Pulei Filipenses. Quando a gente volta lá. Vamos lá. A ordem dos tratores no alterno viaduto. A gente volta lá. Bem colocado, né? Filipenses é uma carta maravilhosa, por isso que meu livro são sermões expositivos em Filipenses, né? O de Romano, o de Atos. Maravilhoso. Quando tiver verbo aí, vai ficar maravilhoso. Atos eu preguei 3 anos e meio sistematicamente na minha igreja, no estudo de quarta-feira, tem material. Isso está muito bom, mas Filipenses é a carta da alegria. Paulo escreve essa carta quando está preso. E você vai ver em todos os capítulos que ele vai falar sobre a alegria. Alegria do Senhor para ver os dias. É uma igreja que Paulo gostava, que socorria Paulo nas suas necessidades, mandava oferta para Paulo, orava para Paulo. Paulo tinha essa correspondência com a igreja de Filipos. E Paulo fica preocupado que a igreja mandou um cidadão chamado Epafrodito para levar suprimento para Paulo. E Epafrodito estava doente e chegou lá, piorou, quase morreu. Paulo ficou, olha, gente, o que vocês fizeram? Ele quase morreu, eu fiquei triste por isso, mas graças a Deus ele está melhor. Eu estou mandando ele de volta. E no capítulo 2, Paulo vai falar sobre humildade. E ele usa primeiro o exemplo de Jesus.
E começa a falar assim no capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando forma de homem. E na forma de homem foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus. Ele fala sobre a humildade de Jesus. Depois ele pensa assim, olha, mas Jesus está lá em cima, a igreja vai dizer, mas Jesus não está para comparar, e Paulo baixa o nível e cita o exemplo dele. Depois ele pensa assim, mas vamos dizer que eu sou Paulo, apóstolo. Aí ele baixa o nível, cita o exemplo de Timóteo. Mas ele pensa assim, Timóteo não é da igreja, foi meu discípulo, vamos dizer que é um cara difícil de ser imitado. Aí ele baixa o exemplo e fala, mas na igreja de vocês tem alguém com essas mesmas características. Esse alguém chama-se Epafrodito. Imitem ele, imitem pessoas que se conduzem como Epafrodito. E fantástico. Epafrodito não mais. Tem Diótrefes, que é um idiota da igreja que João escreve na sua terceira epístola, né? Gaio nunca podia ser papa, né? Se fosse papa, fala o papagaio aí. Mas tem Diótrefes, cada nome que Kedorlaomer, no Antigo Testamento. Nabucodonosor, Nabuzaradã, cada nome, né? Mas Epafrodito é light comparado com Diótrefes, que é um idiota. Mas, gente, legal a terceira João para você ver esse Diótrefes. Terceiro o quê? Diótrefes. Não. Terceira João. Terceira João. Bom, então aqui é Filipenses e a nossa coreografia é mãos para servir com alegria. E aí, ó, Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para todos demonstrar. Volta a Tessalonicenses. Tessalonicenses também é uma carta fantástica que Paulo escreveu. Paulo também elogia a igreja porque recebeu a fé, não guardou para si e passou para outras igrejas. E a ideia aqui é santidade. Os Tessalonicenses, na epístola primeira, são motivados a mostrar a santidade verdadeira. Lembra lá do Antigo Testamento, né? O Levítico diz a deles, é isso. Bom, então, os Tessalonicenses na epístola primeira, são motivados a mostrar a santidade verdadeira. Segunda Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Jesus. E a ideia, lembra de Daniel? Termômetro. Então, ó, Tessalonicenses, a segunda carta escrita, o dia do Senhor, consequências escritas. O nosso tempo já foi, mas vamos repetir tudo isso, agora vamos lá? Embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. 1 Coríntios faz a demonstração contra a impureza, desordem e divisão. 2 Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Gálatas proclama a liberdade do pecado, pela graça nunca lei, como outros têm pensado. Andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta nossa alta posição. Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildade para todos demonstrar. Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Os Tessalonicenses na epístola primeira são motivados a mostrar a santidade verdadeira. Tessalonicenses, a segunda carta escrita, o dia do Senhor e consequências escritas. Aí fizemos o passeio poético nas cartas de Paulo dirigidas às igrejas que são novas. Vamos bater um papo agora?